Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, estamos aqui mais uma vez reunidos para compreendermos, para estudarmos a Sua palavra. Senhor, abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos estar compreendendo a Sua palavra. Revela, Senhor, a Sua mensagem para nós. Revela, Senhor, aquilo que está escondido do mundo. E ajuda-nos, Senhor, a compreender cada dia mais. Dá-nos, Senhor, dons espirituais para que possamos estar realizando algum papel na Sua obra aqui na terra. E muito obrigada por tudo, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? No estudo de hoje vamos ver o versículo os versículos de 33 a 46 do livro de Mateus, no capítulo 21. Vamos ver a parábola dos lavradores maus. Amém? Versículo 33. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Em Isaías 5, versículo 1 e 2, o profeta Isaías, ele fala sobre a plantação de uvas de Deus. Ele compara o povo de Deus com uma plantação de uva, em que um homem fez de tudo para cuidar da plantação de uva para que ela desse uvas doces, mas somente deram uvas azedas. E a minha interpretação foi: Jesus veio ao mundo, pregou a palavra de amor e esperança para o seu povo, realizou grandes milagres e maravilhas, mas ainda assim muitos não se arrependeram dos seus pecados. Ao contrário, continuaram pecando. Porém, Jesus não teve culpa do povo só dar uvas azedas. O crucificaram, mas no dia do Senhor, Deus tirará todo o cercado que protege as uvas azedas e deixará que os inimigos as destruam. Continuando agora no versículo 34. E, chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Então vamos lá, recapitulando, o Senhor Jesus estava falando sobre essa parábola, em que nessa parábola um homem que era pai da família, pai de família, ele plantou uma vinha, certo? E ele colocou um cercado nessa vinha, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre e arredou-a, a uns lavradores. Então ele fez o quê? De tudo para fazer o melhor para aquela plantação, Ele botou cercado, construiu algo para poder regar. Ele construiu uma torre, provavelmente uma torre de vigia, para que as pessoas fiquem cuidando, dessa vinha. Ele contratou, entregou essa vinha a lavradores para que eles cuidassem dela. Então ele teve todo um cuidado com essa plantação, E ele saiu, ausentou-se para longe. Então ele saiu dali onde estava aquela vinha e foi para um lugar longe. E quando chegou o tempo da colheita, o que ele fez? Ele pediu que os seus servos fossem até os lavradores para receber o quê? A colheita, os frutos daquela vinha que ele arrendou, E os lavradores, o que eles fizeram? Eles se apoderando-se dos servos, o que eles fizeram? Feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Então, esses lavradores que estavam lá cuidando dessa vinha não quiseram entregar a colheita, não quiseram entregar o fruto daquela vinha para os servos levarem para o dono, para o pai de família, para aquele homem, certo?
E aí o que eles fizeram? Eles feriram um dos servos, mataram outro servo e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o quê? O mesmo. Então, o dono, né, dessa colheita, dessa vinha, mandou o quê? Servos novamente, só que em uma maior quantidade. Só que o que eles fizeram? Novamente não quiseram entregar os frutos. E eles fizeram-lhes o quê? O mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Então, o dono da plantação, aquele homem, aquele pai de família, pensou: eu vou mandar meu filho para que os lavradores mandem através do meu filho o fruto da minha colheita, né? Porque eles vão respeitar o meu filho. Eles não respeitaram os meus servos, mas o meu filho eles hão de respeitar. Mas aí o que aqueles lavradores fizeram? Eles tiveram um coração mau, um pensamento ruim e elaboraram entre eles um plano, né? Que aquele filho seria quem herdaria aquela vinha. Mas se eles matassem o filho, logo não haveria um herdeiro e a plantação ficaria para eles. Então eles o quê? Eles estavam com o coração endurecido de maldade e cheios de maldade, né? E lançando mão dele, versículo 39, e lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Então eles, além de terem elaborado esse plano mau, eles o que? Efetivaram o plano, que fizeram o quê? Levaram o filho para fora da vinha e mataram o filho do dono da plantação. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Atenção aqui que no versículo 40, o senhor é em maiúsculo, tá falando de Deus, né? O senhor vier, o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores. Dizem-lhe eles, quem? Os discípulos, né? Aqueles que estavam ouvindo ao Senhor Jesus contar essa parábola. Dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que, a seu tempo, lhe deem os frutos. Então, os discípulos falaram para o Senhor Jesus. Quando o Senhor da vinha chegar, então, o que eles falaram? O que eles farão, né? Dará afrontosa morte aos maus. Quer dizer, ele matará aqueles lavradores que fizeram essas maldades, que não quiseram, em primeiro momento, não quiseram entregar o fruto daquela vinha e maltrataram os servos, mataram uns, apedrejaram a outros e ainda mataram seu filho. Então, quando o Senhor da vinha chegar, ele vai o quê? Matar aqueles maus servos e dar o cuidado, né, da vinha a outros lavradores. Lhe deem os frutos, né? Outros lavradores que no tempo da colheita vai entregar os frutos ao dono quando chegar a hora, né? Versículo 42. Diz-lhe Jesus: nunca lestes nas escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? E em Salmo 118, versículo 22 e 23 é semelhante, né? É a profecia escrita no Antigo Testamento que Jesus cita. Quando se é falado que antes do dono da plantação enviar seu filho, enviou seus trabalhadores e eles foram maltratados e até mortos, está falando sobre os profetas do Senhor, né? Que tanto os profetas do Antigo Testamento quanto os do Novo foram perseguidos, agredidos e mortos, muitas vezes pelo próprio povo de Deus. Sendo assim, o reino de Deus, que era para ser dado
ao povo de Deus, né, o povo judeu, o povo de Israel, irá ser dado a outros, esses cujos pecados se arrependem, né? Aqueles pecadores que se arrependem de seus pecados, creem em Deus e produzem frutos de acordo com a obra de Deus. Amém? Então, os profetas, né, eles eram mortos, eles eram apedrejados pelo próprio povo de Israel que se afastava, né, das leis, se afastava e rejeitava a aliança que Deus tinha feito com aquele povo, né? Então, esses eram os lavradores maus, né? E aqui fala, né? A pedra que os edificadores rejeitaram. Edificadores são quem? Aqueles que constroem algo. Os edificadores do quê? Do povo primário. Quem foi o povo primário escolhido para ser o povo de Deus? O povo de Israel, né? Naquele primeiro momento, no Antigo Testamento, o povo de Deus era formado por judeus, certo? E esses eram os primeiros. E eles... a pedra que os edificadores rejeitaram. Quem o povo de Israel, né, os judeus rejeitaram? Rejeitaram ao nosso Senhor Jesus, né? Não creram nele. Os líderes dos sacerdotes, os mestres da lei, os escribas, né, rejeitaram o Senhor Jesus e entregaram o Senhor Jesus para ser o quê? Preso e morto, crucificado na cruz, né, do Calvário. Então, eles rejeitaram o Senhor Jesus, não creram no Senhor Jesus como Filho de Deus, não creram que o Senhor Jesus era o Messias, o Cristo, aquele que as profecias dizia que iria vir para salvar o povo de Deus, né? E eles rejeitaram o Senhor Jesus, sendo que o Senhor Jesus é a cabeça da igreja, né? Essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos, né? Então o Senhor Jesus é a cabeça da igreja aqui. Nós somos o corpo espiritual de Cristo na terra e o Senhor Jesus é a cabeça. E nós só alcançamos a salvação através do nosso Senhor Jesus. Entende? Então eles rejeitaram a salvação, porque rejeitaram o nosso Senhor Jesus. Então eles que eram os edificadores, os primeiros do povo de Deus aqui na terra, eles rejeitaram. Versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Então, a essas pessoas que rejeitaram o Senhor Jesus, que rejeitaram o plano de Deus para a vida delas, né, foi tirado, por assim dizer, o reino de Deus, né, o reino dos céus. E foi dado para uma nação que o quê? Que vai dar os seus frutos. Então, serão novos lavradores. O dono da plantação, o dono daquela vinha, pegou aquela vinha e está dando a novos lavradores, e esses que no tempo certo entregarão os frutos ao dono da plantação. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, Senhor Jesus, aquele que, né, tropeçar na mensagem, rejeitar o Senhor Jesus, vai acontecer o quê? Será despedaçado. E sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. Então, os sacerdotes, né? Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus que estavam ouvindo ali o Senhor Jesus falando essa parábola e ensinando, eles compreenderam que o Senhor Jesus estava falando deles. E, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Então,
eles tiveram ali uma oportunidade de se arrependerem, porque eles estavam compreendendo que o Senhor Jesus estava falando dele. Mas eles estavam com o coração tão fechados, né? Coração fechado e uma pedra no lugar do coração, né? Porque eles não se arrependeram do que eles estavam fazendo, não creram na mensagem do Senhor Jesus. E o que eles queriam? Prendê-lo. Então eles continuaram a confabular, né? Não sei como é que fala, mas continuaram com o seu desejo, né, de prender o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus fosse preso, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta, porque eles queriam naquele momento prender o Senhor Jesus, mas eles ficaram com medo do povo. Por quê? Porque o povo cria que o Senhor Jesus era um profeta. Então, naquele momento que o Senhor Jesus estava falando essa parábola, eles não poderiam fazer nada ali diante do povo, porque muito provavelmente o povo ia ter uma rebelião, né, entre o povo e iria para cima deles, né? Então, eles ficaram com medo. Amém, amados? E é isso. Fechamos assim o capítulo 21 e no próximo vídeo vamos começar o capítulo 22 falando sobre a parábola das bodas. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço.